Saudações a todos e a todas desse nosso ecossistema. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Ecoteologia Decolonial. Esse nosso espaço para refletir sobre a relação da fé na criação e com Deus a partir da criação. Temos muito que aprender juntos, juntas, na direção de nos tornarmos um só organismo com a Terra. Vamos para o vídeo? No vídeo de hoje vamos dialogar um pouco sobre a genealogia de Jesus, dando continuidade ao vídeo que nós começamos no outro episódio, que falava de Jesus, o Deus, ou Jesus, a encarnação do Deus ancestral. Nesse nosso vídeo a gente vai falar da mesma coisa. Jesus, a encarnação do Deus ancestral, a genealogia de Jesus. E aí a gente vai conversar um pouco sobre esses ancestrais que trouxeram Jesus até aquele momento histórico onde ele encarna e quais as influências que esses ancestrais trouxeram para a vida do Mestre. Obviamente a gente não vai falar de todas as gerações que antecederam Jesus, porque só por um lado a gente tem aí 28 gerações, né? Pelo outro lado a gente vai ter aí umas 28 com mais 14, 42 gerações, então vamos devagar. A gente vai conversar hoje sobre como é que essas gerações influenciaram e o que elas causaram no movimento de Jesus, né? Eu confesso que às vezes eu olho para esses temas que eu arrumo para trazer aqui para a gente e eu percebo que eu encontro uns negocinhos que são carne de pescoço, viu? Vou te contar. Primeiro porque é necessário a gente demarcar que o texto bíblico ele foi escrito numa sociedade patriarcal. E com isso eu quero dizer que é muito complicado a gente encontrar uma relação coerente a partir do nome das mulheres, por exemplo, porque Jesus tinha mulheres na sua ancestralidade, né? Do contrário, ele não teria nascido. Em segundo lugar, porque acontece uma interferência muito nítida, né? Que é feita a partir de tradutores, de pensadores, que são cortados por sua cultura, que são cortados por sua vivência, por sua temporalidade, e eles acabam tendo que defender alguns lugares, né, na sua caminhada. Isso posto, precisamos ter o máximo de cuidado com o que vamos refletindo e absorvendo. Por isso, eu peço que, a partir de agora, vocês me ajudem, porque a gente vai fazer algumas inferências aqui no texto e eu gostaria de convidá-los e convidá-las a ser como a igreja de Bereia, que consta lá em Atos 17, do 10 ao 15. Por favor, comparem muito de pertinho com o que eu estou dizendo, com o que a gente pode encontrar na Bíblia, em textos paralelos. Obviamente, como vocês sabem, eu vou forçar um pouquinho a nossa consciência aqui para a gente pensar um pouco fora da caixa, mas é importante que a gente sempre esteja alinhado com o sopro do Espírito. Não somente com as teologias sistemáticas, porque elas são muitas e cada uma fala de um ponto de vista, e isso é muito perigoso, porque elas vão defender aquilo que os seus autores acreditam. E nem sempre isso corresponde ao que o Espírito diz. Então aqui eu também tenho um lugar de fala e eu gostaria que você me ajudasse. Caso você encontre alguma incoerência, alguma divergência, por favor, escreva para mim e a gente vai se ajudando a construir um canal e um conteúdo cada vez melhor. Beleza assim? Então, a genealogia de Jesus ela pode ser encontrada em dois lugares no Novo Testamento, mais precisamente nos Evangelhos de Mateus, eu já ia dizer de Marcos, ó, nos Evangelhos de Mateus e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mateus, no capítulo 1, do verso 1 a 17, e em Lucas, capítulo 3, do verso 23 ao 38. A gente não vai ler, não, porque normalmente eu leio, né, os textos aqui, mas é uma leitura chata. É uma leitura chata. A gente precisa concordar com isso,
É uma leitura chata, porém, se você fizer uma leitura superficial, se você só for ler o texto por ler, de fato não vai ter graça nenhuma você ler um nome após o outro, filho de fulano, filho de cicrano, fulano que gerou Beltrano, que gerou cicrano, e assim sucessivamente. Mas ela tem um motivo de ser, ela tem um motivo de estar ali registrada nos evangelhos. E logo de cara, nessas duas menções sobre a genealogia de Jesus, a gente encontra uma diferença que é no mínimo intrigante. Porque ao mesmo tempo que ambas terminam no nome de José, e José era o nome do pai de Jesus, né? O pai adotivo, o pai humano de Jesus, e era quem estava mais perto. Então, uma começa de mais distante e vai chegando até um José, e a outra vai do José indo lá para trás. Ou seja, uma vai fazendo um crescimento e a outra vai fazendo um decrescimento, né? Mas aí é um negócio interessante, porque uma dessas genealogias, lembrando aqui que estão nos livros de Mateus e de Lucas, uma delas fala que José era filho de Jacó e a outra fala que José era filho de Eli, respectivamente, né? E é isso que intriga a gente. Para além de as duas serem genealogias totalmente diferentes. A primeira fala de uma sequência de pessoas e a outra fala de outras pessoas, né? O que nos leva a perceber que são dois caminhos diferentes na genealogia de Jesus. Entre elas, somente 5 pessoas, mais ou menos, são comuns, né? E nenhuma das cinco é mulher. Somente numa dessas genealogias, mulheres aparecem, né? Mas com isso, a gente é levado a pensar que a primeira genealogia, ela trata-se da árvore genealógica a partir de Maria e a outra parte de José. Mas isso não fica muito nítido no texto porque nenhuma delas aponta nada, ao menos nas traduções mais corriqueiras que nós temos da Bíblia, que teriam sido traduzidas dos manuscritos gregos sobre quem está falando de Maria, né? Então, na primeira, o verso 16 do capítulo 1 de Mateus vai dizer que José era marido de Maria. Então, ali a gente tem o nome de Maria, mas ainda não diz que aquela ancestralidade ali era de José ou de Maria. Aliás, não diz que é de Maria, porque ela termina dizendo que Jacó gerou José e José era marido de Maria. Na segunda, vai começar dizendo que José, que era filho de Eli, que era filho de não sei quem, que era filho de não sei quem, e assim vai fazendo essa ligação. Aí, nesse processo, a gente tem um nome em comum, né, que é o nome de José. Mas por que se apegar ao nome de José nesse processo? Pelo que eu falei anteriormente, a Bíblia, por trazer uma sociedade descrita a partir do sistema patriarcal, ela constrói a genealogia a partir dos nomes dos homens, né? Tendo as mulheres como uma parte acessória no plano de Deus para a vinda do Messias. É muito interessante como a mulher, que é quem gesta, quem pare, ela é um ponto acessório. Não somente Maria eu estou falando aqui, mas de todas as outras Marias que figuram aí ao longo de uma árvore genealógica, né? Mas a gente não pode acreditar que esse fosse o plano de Deus, né? Utilizar a mulher como apenas acessória, porque isso era a mania da sociedade patriarcal, tal qual a gente vê acontecer nos dias de hoje, né? Então, sobretudo porque nós estamos numa sociedade machista. E aí eu fui em busca de orientações, de textos que pudessem nos ajudar na compreensão do que isso queria dizer, né? E eu encontrei um texto interessante, né? Pequeno, fácil de ler, né? De um autor chamado Israel Silva, num site chamado Brasil Gospel. E aí vocês sabem que eu tenho um pouco de preconceito com qualquer coisa que venha embutida no nome gospel ou tenha o nome gospel como embalagem. Assim, eu sempre sou remetido
a ideia de mercadoria, de algo embalado, de algo rotulado, né? E o gospel, que era para ser somente a tradução da palavra, talvez, evangelho, ganhou contextos muito comerciais nos nossos dias. Então eu me preocupo. Mas, como todo pesquisador decolonial, eu me ponho a ler, né? A gente se dá ao trabalho de ler para poder encontrar os conteúdos. E, de fato, eu encontrei um conteúdo interessante no texto do Israel. E ele pôde nos ajudar, sim, nessa compreensão para uma linha de raciocínio. Que não quer dizer que seja a linha definitiva. Como eu falei aqui, é uma reflexão, né? Então, inclusive, o currículo do Israel nos ajuda a pensar nisso, né? No texto diz que o autor ele cursou hebraico bíblico, geografia bíblica, Novo Testamento e estudos do Apocalipse, é especialista em estudos da Bíblia e é certificado pelo Israel Institute of Biblical Studies. Então, ele inclusive escreveu um livro chamado Gênesis, o livro dos patriarcas. E aí, o que é que Israel nos leva a pensar? No momento em que a gente pega o texto de Mateus, talvez a gente tivesse ali a genealogia de Maria e não de José. De forma que, nessa genealogia de Mateus tivesse se dado ao trabalho de pensar o direcionamento de Deus na ancestralidade de Jesus e Lucas tivesse como estudioso que Lucas era, não dizendo que Mateus não fosse, mas Lucas buscou uma genealogia humana, trazendo ali todo o fio condutor de uma ancestralidade a partir de José, né? E aí por que isso nos faz pensar que o texto de Mateus é um texto relacionado a Maria? Pelo que o Israel coloca na tradução a partir de manuscritos não gregos, mas de um manuscrito em hebraico. Não sei se vocês lembram, mas o hebraico é uma língua antiga, obviamente, que deriva de uma outra língua chamada aramaico, mas a maioria dos evangelhos foi escrita em grego. A gente tem ali, naquela época, um domínio de Roma sobre Israel, que traz consigo a influência da civilização grega, além da influência filosófica, a língua também veio, né? Então era uma mistura danada de línguas ali. Então, uma hora um texto era escrito no hebraico, outra hora era escrito no aramaico, outra hora escrito no grego, latim, assim ia. Então, o Israel conseguiu ter acesso a um manuscrito em hebraico, que está aqui, que obviamente não vai dar para vocês lerem, mas a imagem está aqui, e esse trecho, ou que se refere a esse versículo, que a gente chama de versículo 16, do capítulo 1 de Mateus, falava que José, e aí a gente tem a tradução, porque está aqui o pedacinho, né, do versículo, do finalzinho do versículo, que fala Yosef Av Miriam. E aí traduzindo, seria José, pai de Maria. Então, Quilino, mas tu está dizendo que a minha Bíblia então está errada? Não estou dizendo que ela está errada. Eu estou dizendo que eu falei isso no começo, a gente passa por diversas traduções e essas traduções passam por diversas tradições e isso influencia na hora que o tradutor faz seu trabalho, que o copista faz seu trabalho. E confesso, meu amigo, não é fácil você traduzir do hebraico para o grego e para o português. São línguas totalmente diferentes. Que dirá do hebraico direto para o português, assim. É um trabalho difícil, então a gente tem que considerar tudo isso. E como eu falei, isso daqui é uma reflexão, né? É um caminho. Então, se há duas genealogias, as duas são diferentes entre si, Mateus e Lucas, não dava para as duas serem de José. Porque primeiro, o pai de José são pais diferentes. Numa, o pai de José é Jacó, a outra, o pai de José é Eli. Então, obviamente, as duas estão falando, cada uma, de uma pessoa diferente, de um caminho diferente nessa genealogia.
Então a gente assume aí que essa genealogia em Mateus, ela fala de Maria. Indicando assim a genealogia em Mateus a partir de Maria, e no caso de Lucas, ela se destinando a José, a gente chega numa pergunta, né? E daí? E daí? Né? E daí é que a partir daqui, desse ponto, é que eu gostaria de refletir com vocês sobre a ancestralidade do Messias. A ancestralidade de Jesus, pensando nessa genealogia que consideramos aqui ser de Maria. E vemos ser ali incluídas algumas mulheres. Na outra, na de Lucas, nenhuma mulher aparece. Aparece só os homens. Mas na de Mateus aparecem as mulheres. E nessa que aparecem as mulheres, que são ali mais ou menos 5 mulheres, é importante destacar que algumas dessas mulheres, para um pensamento mais moralista, algumas delas seriam contradições para figurar na ancestralidade do Messias. Ora, por que contradições? Porque num sistema em que se prima pela pureza, algumas dessas mulheres aqui contrariavam essa lógica. E eu queria citar 2 delas. Né? A gente tem, por exemplo, Raabe. Raabe, se você lembrar direitinho, ela era aquela que escondeu os 2 espias que Josué mandou no momento em que foram olhar a terra, a cidade de Jericó. Mas você lembra como é que ela era conhecida? Ela era conhecida como prostituta. Ela era conhecida como meretriz. Então como é que pode o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, num olhar moralista, ter uma prostituta na sua ancestralidade? Ele literalmente era um filho dessa prostituta, porque ela era ancestral dele. Né? Então isso não faz sentido para os olhos humanos moralizadores que têm por vontade de fiscalizar a vida alheia. Né? E a gente tem outra mulher também figurante, desculpe, que figura num episódio bem escandaloso, que é o caso de Batseba, ou Betseba, mas Batseba, que era a esposa de Urias, capitão do exército capitão-general, não lembro bem a patente dele, do exército de Davi. Davi, que olhou pela janela e viu aquela mulher tomando banho, desejou-a e trouxe para ele. Não quero nem entrar aqui no mérito de que se ele violentou ela, se ela se apaixonou por ele também, não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é que foi um ato extremamente questionável de Davi com Batseba, que deram origem aí, na verdade, deram a luz a Salomão. Mas é questionável. Né? Sobretudo é questionável também a figura de Davi. E aí a gente entra para os homens da história, porque não é só de mulheres que chamam a atenção que é composta essa contradição na genealogia de Jesus. Mas Davi era alguém cheio de contradições. Por mais que a gente entenda Davi como um homem segundo o coração de Deus, o grande rei de Israel, histórico, né, vencedor de tantas batalhas, Davi tinha sangue nas mãos, Davi era um traidor, traiu Urias, né? Botou Urias no fronte de batalhas para Urias morrer e ele poder ficar com a mulher de Urias. Isso é questionável demais, né? Para ser bem suave. E a gente tem um outro homem que é Jacó. Jacó, ancestral de todo o povo, era ancestral de Jesus. E Jacó, seu próprio nome já diz, traidor. Né? Jacó, ele se disfarça de Esaú para Isaac o abençoar, e ele roubar a bênção que era de Esaú como primogênito. Não vem ao caso dizer que por conta disso ele era o patriarca de Israel, que seria Esaú. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo aqui é sobre a ação. Né? Primeiro, a atitude que brota no coração e que se transforma em ação,
que Jacó implementa. Então, se a gente for fazer essa reflexão aqui, a gente vai entender que a ancestralidade de Jesus é cheia de contradições, cheia de pontos duvidosos, igual a minha e a sua. Igual a minha e a sua. Eu estou hoje aqui, um homem negro, de pele clara, porque um dia a minha bisavó, tataravó na verdade, a minha avó indígena foi caçada no mato e estuprada, né? E daí para frente aconteceu uma série de outras relações que me trouxeram até aqui. E essas relações fazem com que a minha pele seja muito mais clara do que o meu avô, que era neto dela, por exemplo. Meu avô era negro, indígena cafuso, com a pele retinta e o cabelo liso, indígena. Os meus avós, a minha avó materna é uma negra de cabelos crespos, que seus ancestrais eram indígenas e africanos, que foram aí violentados por uma estrutura colonialista que nos traz até aqui. Então as nossas ancestralidades também são cheias de contradição. E essas contradições me levam a pensar que não é possível raciocinar sobre uma linhagem ancestral que nos traga somente orgulho, mas sim uma ancestralidade que nos aponte caminhos para que, tal qual ensina o pensamento africano do Sankofa, nós possamos retornar ao passado para que nós possamos buscar coisas que ficaram lá e a gente possa trazer de volta para construir o presente e o futuro na nossa caminhada. Apesar de que a gente não pode, antecipar o futuro. O futuro a gente só sabe o que será quando ele se torna presente, mas nós podemos construir aqui no presente para que as consequências possam ser as melhores possíveis. Então, Sankofa nos ajuda a pensar sobre isso. É um adinkra, um ideograma adinkra que faz a gente olhar para trás e trazer do passado o que nos ajude a construir presente e futuro. E está aqui o símbolo do Sankofa, que para mim é muito caro, muito precioso nesse processo de ancestralidade e retomada. Então, isso faz com que a gente vá esmiuçando como é a caminhada de Jesus no seu movimento. Sendo o povo de Israel extremamente alinhado com suas raízes, pautado na tradição oral como forma de manter o conhecimento, é quase impossível não imaginar Maria sentada com seu filho, contando para ele as agruras, as lutas, os vacilos que seus ancestrais passaram. Mas também como é que Deus, seu Pai, agiu com graça e misericórdia diante deles. Deus, ele é um tecelão habilidosíssimo. Ele faz das contradições se transformar em peças lindíssimas no fim das contas. E a maior peça é Jesus encarnado. Não somente por sua morte dolorosa, violentíssima, política, mas por sua vida e a encarnação, que contradiz toda a soberba de impérios e ele encarna no lugar mais periférico que poderia haver na sua época. Então Maria senta com seu filho e começa a contar sobre esses ancestrais. E aí eu fico aqui pensando, quando Jesus teve encontros com cada uma das pessoas desvalidas, devastadas numa sociedade sacerdotal, machista, misógina, xenofóbica, que era a sociedade de sua época, e quantas vezes nesses encontros com pessoas literalmente desgraçadas, desprovidas de graça, ele lembrou de seus ancestrais, de suas ancestrais e das palavras de sua mãe sobre como Deus foi gracioso com essas pessoas. Como não importava para Deus o jeito como essas pessoas vinham e como ele as aproveitou na história da genealogia do Cristo para apontar um caminho de graça num reino de justiça. É assim que a gente deve parar e olhar para a nossa ancestralidade. Como homens e mulheres que, a despeito de suas contradições, foram responsáveis por nos trazer até aqui. E agora?
a partir daqui, o que você e eu vamos fazer com os nossos ancestrais e com o que eles nos trouxeram? Bem, se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê o seu like, que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho para que a gente possa te avisar todas as vezes que a gente tiver vídeo novo. E falando em vídeo novo, na próxima semana nós vamos não ter um vídeo editado como esse, nós vamos ter uma live. E essa live vai tratar do Rio Limpo Cidade Saudável, um projeto que é desenvolvido aqui em Recife, na Zona Oeste. Nós vamos conversar com a sua coordenadora, Jéssica Dias, assistente social no Instituto Solidari, e que também compõe o Forte, que é o Fórum Popular do Rio Tigipió. Então eu espero vocês nesse nosso encontro na próxima semana. E aqui fica o nosso Feliz Ano Novo. Nós chegamos até aqui, nós sobrevivemos um tempo tenebroso nesse país. E agora, um ano novo, a gente pode voltar a sonhar. Que seja um ano, de fato, de sonhos e realizações. E a gente vai estar aqui no canal Ecoteologia Decolonial para vivenciar esses sonhos com vocês. Que Deus chegue até você através do sopro e do preenchimento de Ruá, que faz com que as flores possam perfumar e os passarinhos possam voar. Que Deus te bendiga.